Agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos aqui, nessa casa tão amada e querida, que nos ampara, que nos ajuda tanto na nossa vida, e que a doutrina espírita, que é essa luz que nos auxilia, possa estar presente em nossos corações, em nossos sentimentos e pensamentos, nos ajudando na prática do dia a dia, na vivência do amor, e que essas irmãs que farão uso da palavra sejam ajudadas, intuídas, e que os bons espíritos nos auxiliem na noite de hoje, e que todos nós aqui presentes, encarnados e também desencarnados, possamos aproveitar desse momento de estudo, de reflexão. Graças a Deus, e que assim seja. Com vocês, Cristina, que vai falar sobre a verdadeira desgraça. Boa noite a todos. Que a gente esteja realmente harmonizado, né, para a gente poder receber, poder interiorizar as reflexões que a gente vai trazer hoje no estudo, né, da noite. E eu vou começar com um dizer de Fernando Pessoa, que diz: é o tempo da travessia, e se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. Fernando Pessoa, né? Na doutrina espírita, a gente sabe que esse para sempre aí não existe, mas é uma forma da gente iniciar o nosso estudo mostrando que é preciso que a gente se conheça, que a gente estude, que a gente ouse se modificar, para que a gente possa cumprir, né, o aprendizado, porque todos nós tivemos essa oportunidade dessa encarnação para aprender. E que a gente deve mergulhar, né, nessa travessia aí. Essa psicanalista austríaca diz que quem come do fruto do conhecimento é sempre expulso de algum paraíso, é a Melanie Klein, né? Então, a gente vive, a gente vive numa zona de conforto, né? E a vida da gente começa no final dessa zona de conforto. E outro dia eu estava ouvindo uma palestra do Rossandro Kingsley, e ele falou uma coisa que eu achei interessante sobre o paraíso. Ele diz que essa ideia que a gente tem de paraíso, de um jardim, né, bonito, tudo com lago, tudo calmo, isso, na verdade, é uma invenção que veio lá de trás, porque os ricos queriam que depois da morte continuasse a viver como eles viviam. E os pobres, que nunca tiveram isso na vida, queriam, quando morrer, viver assim, num paraíso, né? Onde existe o quê? O ócio, onde não se faz nada, né? Essa é a imagem que foi passada para a gente, né? Mas o ócio é o nosso inimigo. A lei do progresso é uma lei de Deus. A gente está, desde que foi criado, simples e ignorante, a caminho. Então, não tem que ter ócio. A gente tem que estar sempre trabalhando, saindo dessa zona de conforto para o desconhecido, para aquilo que a gente é capaz de aprender, para aquilo que a gente é capaz de fazer, né? Então, eu gosto muito desse pedaço aí do Livro dos Médiuns, que diz que não vos esqueçais de que o fim essencial e exclusivo do Espiritismo é a vossa melhora. É para atingi-lo que os Espíritos têm permissão de vos iniciar na vida futura, oferecendo-nos exemplos que podeis aproveitar. Quanto mais vos identificardes com o mundo que vos espera, menos sofrereis com esse em que estáis. Esse é, em suma, o objetivo atual da revelação. Então, você vê que trabalho grandioso da espiritualidade, com a terceira revelação, que vem insistir que a gente tem que melhorar, a gente tem que aprender. Né? A gente precisa dar passos adiante. E que o que é importante é a vida futura. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, né, meu reino não é deste mundo, está lá: a vida futura é o fim a que se destina a humanidade, devendo ser o objeto das principais preocupações do homem sobre a terra. É o ponto central do ensinamento do Cristo. E por que quando a gente chega nessa encarnação, a gente se preocupa tanto e fica tão restrito ao que acontece aqui? O que acontece aqui tem uma razão de ser.
precisa, né, para a gente aprender. E aí, eu ouvi também uma palestra do Haroldo Dutra, Não Elimine o Horizonte da Sua Vida, onde ele começa lá dizendo que o homem suporta tristezas, obstáculos, dores, mas o que o homem não consegue suportar é a falta de horizonte, a falta da esperança, né, de saber que existe um lugar onde ele vai chegar e que esse lugar vai ser, depois da tempestade, vem a bonança, existe uma bonança, né? E isso, aí ele vai comparando isso, que o homem precisa viver de acordo com essa ideia que nós do Espiritismo temos certeza que existe. É a vida futura, são outras oportunidades, mas não é porque temos outras oportunidades que vamos ficar desperdiçando essa. Quantos espíritos aguardam esta bendita oportunidade de encarnar aqui? Né? Então, ele diz nessa palestra aí que a morte é uma travessia. Transpor a margem de um caudaloso rio. Só vai mudar o veículo de expressão da consciência. Sou eu, aqui encarnada e depois. É como atravessar um rio. Então, é importante que a gente entenda isso, porque isso tem um impacto profundo na nossa identidade, em quem nós somos. E eu achei muito interessante que ele coloca isso. Você vive na exata medida de quem você pensa que você é. Né? O que a gente pensa sobre nós mesmos? É assim que a gente vive. Porque a gente não permite, a gente vive numa sintonia com aquilo que acredita que a gente é. Se eu acredito que eu sou uma pessoa má, mas eu não quero ser má, então eu faço uma couraça para não mostrar o meu interior, porque eu acho que é feio, eu vou viver numa hipocrisia. Eu vou viver evitando situações que vão me deixar aprender. Não é? Se eu vou viver em sintonia com aquilo que tem a ver comigo, ou fugindo de mim, né? Mas eu vivo na exata medida de quem eu penso que sou. Sua identidade define o tamanho e a qualidade da vida que você vive. Porque a gente permite que entre na nossa vida aquilo que está em sintonia com a identidade que a gente escolheu. A gente vai procurar nossos pares, né? E isso é uma coisa realmente muito marcante. Se a gente se identifica com um corpo perecível, com a matéria aqui, a gente vai viver em função da matéria, em função de adquirir coisas, em função de ter poder sobre os outros. A gente vai agir de acordo com essa nossa crença sobre nós mesmos. E aí ele chama de morto-vivo, quando a pessoa se identifica com a matéria, com o corpo, né? Com estar aqui, fica restrito a fazer coisas para ter sucesso aqui. Nós não vivemos para ter sucesso aqui na Terra. A gente veio para ter sucesso nos nossos aprendizados. E aí, quando fala-se de morto-vivo, eu também vou recorrer aqui a Ana Cláudia Quintana Arantes, que ela é uma geriatra, que ela trabalha com cuidados paliativos, né? Numa palestra, eu até peço desculpa, eu acho que eu falei que ela era psiquiatra, que a gente aqui na frente, a gente fala, mas a gente às vezes se embola, né? Porque o pensamento vai mais rápido do que aquilo que a gente acaba falando que não deve. Mas ela tem um capítulo aqui que denomina o seguinte, que eu achei muito pertinente, né? E as coisas vão vindo para a gente, só falta eu ter perdido o negócio aqui. Estava tão marcadinho. Gente, espera aí. Que as coisas vão vindo para a gente, né? Eu ouvi essa palestra do Haroldo, isso me bateu, aí logo depois eu estou relendo esse livro aqui, eu bati nesse capítulo, onde que ela fala, que agora não estou achando, por incrível que pareça, está cheio de papelzinho, mas o que eu queria não está. Ótimo. Mas ela fala dos zumbis. Ela fala que na prática dela de tratar, de cuidados paliativos, né, porque ela é uma médica que ajuda as pessoas a morrer, né, que ela ajuda a pessoa, defende a ideia de que a pessoa tem que ter uma morte, porque está na hora, tudo bem, mas que tem que ser da melhor forma possível, né?
Que não adianta você ficar entubando a pessoa, tirando da pessoa a oportunidade de vivenciar as coisas que ela precisa vivenciar, né? Porque a medicina hoje quer prolongar a vida, não interessa como, mas então existem os cuidados paliativos. Então, ela, nesse capítulo, ela diz o seguinte, que, primeiro, que as pessoas que convivem com alguém que está para morrer, geralmente já tratam a pessoa como morta. E ela vai analisando isso. Por quê? Né? Porque a pessoa fica tomando decisão sem a pessoa saber, fica rodeando a coisa, não dá a oportunidade da pessoa fazer o que ela quer, para ela conversar com quem ela quer, saber da realidade dela, né? Inclusive, ela deu uma ajudada aí nessa novela que acabou, Bom Sucesso, aí, que falava da morte, né? E ela, nesse capítulo aí que eu não estou achando, ela fala dos zumbis, que é muito comum ela ver na prática dela do dia a dia, pessoas que ela considera que são zumbis. Pessoas que não se permitem viver intensamente a vida que têm. Ela diz que vê que está cheio de zumbis nas academias, nos escritórios, em todos os lugares, porque são pessoas que estão no piloto automático e não estão aproveitando a verdadeira oportunidade de estar aqui, independente de qualquer crença religiosa. Mas a gente se torna morto-vivo, a gente se torna zumbi quando a gente se perde da nossa identidade. E é muito interessante, quem tiver a oportunidade depois de ler o livro que ela escreve, ela fala que a morte é um dia que vale a pena ser vivido, mas na verdade, é um novo olhar sobre a vida que a gente tem, né? Que a gente deixa passar. Até o Zeca Pagodinho, que tem aquela música, né, Deixa a Vida Me Levar, uma vez entrevistando ele, alguém perguntou se ele vivia assim. Ele falou que claro que não. Se ele deixasse a vida levar ele estava lá, pobre, do jeito que ele começou, tinha se ferrado na vida. Não é assim, a gente precisa assumir o controle sobre a nossa vida e o que a gente quer, né? Não pode viver no piloto automático. Esse é o grande chamamento, né? Então, o Consolador prometido vem resgatando a essência do Evangelho e nos diz o quê? Somos imortais. E como nós somos imortais, nós temos que amar como um imortal. A gente tem que viver como um imortal e a gente tem que morrer como um imortal. A gente diminui, né? Bota numa caixinha uma coisa que é infinita, que é maravilhosa, que é a oportunidade da vida, seja aqui ou seja no plano espiritual. A gente se perde, né? Então, nós temos que viver como imortais que somos. E aí, a gente vem para esse, no capítulo do Evangelho, né? Que fala da verdadeira desgraça. Quando a gente olha isso, chega a dar até um negócio, né? Vai falar de desgraça, mas é um chamamento a gente, porque os espíritos, eles vieram aqui para a gente melhorar. Então, não tem meia palavra, não. Não é, gostou, não gostou, não tem esse negócio, não. É para a gente abrir os olhos, é para a gente ver, né? Então, o que eles falam? O que é essa Delphine de Girardin, Paris, 1861? Todos falam da desgraça. Todos a experimentam e julgam conhecer o seu caráter múltiplo. Venho dizer-vos, porém, que quase todos se enganam, pois a verdadeira desgraça não é, de maneira alguma, aquilo que os homens ou os desgraçados supõem. Eles a veem na miséria, na lareira sem fogo, no credor impaciente, no berço vazio do anjo que antes sorria, nas lágrimas, no féretro que se acompanha de cabeça descoberta e coração partido, na angústia da traição, na privação do orgulhoso que desejava vestir-se de púrpura e esconde sua nudez nos farrapos da vaidade. Tudo isso e muitas outras coisas ainda chamam-se desgraça na linguagem humana. Vamos pensar um pouquinho, se as pessoas que a gente, ou a gente mesmo, né, que a gente considera que está vivendo uma desgraça, que está vivendo uma coisa muito difícil,
se não está enquadrada aí, de alguma forma. Se a gente acha que tudo é uma desgraça, né, que estou sofrendo tanto, será que a gente sofre tanto assim? Sim, realmente são a desgraça para aqueles que nada veem além do presente. Mas a verdadeira desgraça está mais nas consequências de uma coisa do que na própria coisa. É assim que, para julgar o que é realmente feliz ou desgraçado para o homem, é necessário transportar-se para além desta vida, porque é lá que as consequências se manifestam. Ora, tudo aquilo que ele chama de desgraça, de acordo com sua curta visão, cessa com a vida e tem a sua compensação na vida futura. Se ele conseguiu transpor os obstáculos, as dificuldades, porque as dificuldades que a gente apresenta hoje são as lições que a gente precisa aprender. Ninguém precisa fazer regressão de memória, ninguém precisa, porque às vezes a pessoa fala, mas se eu soubesse o que eu vim fazer, era mais fácil, né, de fazer. Não era não, porque só se observar a sua vida e ver aonde que o negócio está ruim, que você já sabe, é ali mesmo que você tem que melhorar. Não interessa saber quem você foi, porque em geral as pessoas acham que vão ser rainhas, reis, né? Ninguém acha que vai ser prostituta, que vai ser assassino, ninguém acha que vai ser isso, corrupto, enfim. Então, o que para mim está ruim hoje é aí que mesmo que eu tenho que investir. Porque o que está bom, senão o que eu já aprendi, dá para passar adiante, né? Vou revelar-vos a desgraça sobre uma nova forma, sob a forma bela e florida que acolheis e desejais, com todas as forças de vossas almas iludidas. A gente vive iludido, se achando pobre coitado, vítima das circunstâncias, a culpa é do patrão, a culpa é da mãe, do pai, do prefeito, do governador, sei lá mais de quem. A gente não se responsabiliza. E por que o Espiritismo sacode tanta gente, tem gente que não suporta? É isso, porque ele vem nos mostrar que a responsabilidade é nossa, o caminho é nosso, ninguém vai trilhar por nós. Então, as pessoas ficam às vezes temerosa e prefere ir para um lugar onde a consciência fique dormindo, né? Porque acende uma vela, porque faz uma promessa, ou faz uma caridade aqui e ali, acha que está tudo certo. Mas o negócio é muito mais profundo, né? E aí o que ela vem nos dizer? A desgraça é a alegria, o prazer, a fama, a fútil inquietação, a louca satisfação da vaidade, que asfixiam a consciência, oprimem o pensamento e confundem o homem quanto ao seu futuro. Não quer dizer aqui que nós vivemos no Vale de Lágrimas, que a gente tem que viver chorando, não. Mas essa ilusão aí, que é o que a gente busca na vida, prazer, conforto. A gente quer tudo de bom. Casa na praia, viagens, ficar à toa. Porque quando a pessoa ganha, por exemplo, um grande prêmio desse, a primeira coisa que ela faz é parar de trabalhar. Não é? E curtir a vida, né? Sem ver que o dinheiro é um empréstimo, né? Tudo que temos na vida é em função de fazer o bem. Não é que a gente não possa se beneficiar, mas não é para a gente curtir a vida e esquecer os outros, se trancar lá num condomínio de luxo, cheio de câmera, cheio de segurança, para os pobres não me importunarem e achar que está vivendo bem. Aí as consequências que a gente falou, né? Vive assim, quando chega do outro lado, toma um susto. Porque não era nada disso que veio fazer, né? A desgraça, enfim, é o ópio do esquecimento, que buscai com mais ardente desejo. A gente tem uma visão estreita e fica procurando isso. O prazer, a alegria, a vaidade, né? O corpo, um culto ao corpo, querendo que o corpo seja outro corpo. Esse é o corpo, é o nosso veículo aqui na Terra. Eu não posso querer, de repente, ter uma cintura desse tamanho, e tirar a costela, e essas coisas que a gente vê hoje, né? Um cílio desse tamanho, é silicone. As pessoas vivem em academia e vão seguindo essas pessoas aí de Instagram e tal. Depois descobre que a pessoa fez um monte de procedimento. Ela diz que é só com exercício, que é só com não sei o quê. Então, a gente está... O que eu tenho que procurar? Eu vou ser feliz algum dia se eu procurar ter um corpo diferente do que eu tenho? Eu tenho que buscar a minha saúde, claro. Tá?
Mas isso tudo é ópio, isso tudo é droga que entorpece a gente, que ilude a gente. Quer dizer, eu só vou achar alguém que realmente me ama se eu for a boneca. E fica com cara de boneca mesmo, né? Que estica tanto, bota tanto troço que parece de plástico a pessoa. Enfim, a gente vive iludido. Tem que tirar essa máscara aí e viver a realidade, buscar com um ardente desejo aquilo que é real, que é verdadeiro. A gente não pode, a gente tem que parar de viver uma vida de mentira. Que o Espiritismo vos esclareça, portanto, e restabeleça sob a verdadeira luz da verdade e o erro, tão estranhamente desfigurado pela vossa cegueira. Quer dizer, esse Espírito, lá em 1861, nos dá essa mensagem, estranhando que a gente deturpe tanto as coisas. Temos todos os instrumentos, está aqui a codificação, né? E a gente continua aí dando uma de esperto de que não está vendo, né? E aí, no outro capítulo aqui do Evangelho, não pôr a candeia debaixo do alqueire. Ninguém, pois, acende uma luzerna e a cobre com alguma vasilha, ou a põe debaixo da cama. Põe-na assim sobre um candeeiro, para que vejam a luz os que entram. Porque não há coisa encoberta que não haja de ser manifestada, nem escondida que não haja de saber-se e fazer-se pública. Isso aí tem dois sentidos, né? O primeiro é que, sobre Jesus, né, que parece incoerente que Jesus diga que você tem que botar a luz à vista para que ela ilumine o ambiente, né, que a gente não acende uma luz e esconde debaixo da cama, debaixo da mesa. Você acende uma luz para realmente iluminar. E pode parecer para alguns uma incoerência porque Jesus falava por parábolas. Ué, então como é que é para botar a luz e ele fala as coisas para a pessoa não entender? Né? Poderia ser uma incoerência. E aí, chegando-se a eles, os discípulos lhe disseram, por que razão lhes fala tu por parábolas? E ele responde assim, por isso é que eles falam em parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz, vós ouvireis com os ouvidos e não entendereis, e vereis com os olhos e não vereis, porque o coração desse povo se fez pesado, e os seus ouvidos se fizeram tardos, e eles fecharam seus olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, e entendam com o coração, e se convertam e eu os sare. Isso aí é muito importante para a gente entender. Né? E aí os Espíritos continuam aí explicando que o povo, naquela época, não tinha condições de compreender certas coisas. Dizer-lhes tudo de uma vez seria inútil, porque todo conhecimento deve ser proporcional à inteligência de quem o recebe, e porque há pessoas que uma luz muito viva pode ofuscar sem esclarecer. Mas, vejamos bem, nós, né, já caminhamos bastante, já desenvolvemos bastante a nossa inteligência, e muitas vezes a gente é preguiçoso de sair de uma zona de conforto, porque a gente seguir o Cristo, a gente seguir no caminho da luz é trabalhoso, é remar contra a maré. É ficar incomodada, é incomodar as pessoas. Quando você se identifica com a vida espiritual, como ser imortal, você é ético. Você é firme. Você é doce, mas você é firme. E aí você está nadando e remando contra a maré. Você vai desagradar muitas pessoas, inclusive as mais próximas. Mas aí é que está, ser coerente, é entender com o coração e saber que a gente veio aqui. E continuar firme nessa decisão, porque a escolha de viver como morto-vivo ou viver a caminho da luz é nossa, não é de mais ninguém, tá? Aí eles completam lá, mas aquilo que a prudência manda calar momentaneamente, cedo ou tarde deve ser descoberto, porque chegando a certos graus
de desenvolvimento, os homens procuram por si mesmos a luz viva, porque a obscuridade lhes pesa. Né? E essa é a análise, a reflexão que eu pretendo trazer hoje, é que a gente se analise e veja se a gente ainda está, né, ficando muito feliz com essas coisas da terra, que são a verdadeira desgraça nossa, ou se a gente já começa a ver que a obscuridade nos pesa. E isso aí serve para a humanidade, que tem uma infância, tem a sua adolescência, a sua maturidade para compreender as coisas, mas serve também para a gente quanto indivíduos. Quando a gente vai se olhando, vai se conhecendo, e vai achando que a gente tem coisas, né, feias, coisas que a gente quer esconder, primeiramente, é só olhando para elas de frente que a gente dissipa, né, essas coisas e transforma essa. A gente não é eternamente egoísta, não é eternamente ciumento, nem raivoso. E tudo que a gente esconde, primeiro que no mundo espiritual, os espíritos que nos cercam estão vendo, não tem esconder de ninguém, tem esconder aqui. Mas um dia vai ser descoberto. Às vezes, coisas que nos machucaram muito, a gente prefere que ninguém nunca saiba, a gente não fala sobre isso, a gente não bota para fora, a gente não procura ser compreendido porque a gente acha que não vai ser, e a gente não cresce. E aí vai formando uma mágoa, né? Que é a má água, é uma água parada dentro da gente, que vai obscurecendo os nossos olhos e não permite que a gente se modifique. Então, a gente precisa dar passos adiante, né? Como Deus lhe deu a inteligência para compreender e se guiar entre as coisas da terra e do céu, eles querem racionalizar a sua fé. É então que não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, pois sem a luz da razão a fé se enfraquece. Somos todos filhos de Deus, amados pelo Pai, e estamos trilhando o caminho rumo à perfeição. Uma boa noite aí para todos. Bom, e agora vamos passar para a Ângela, que vai falar o que é a doutrina espírita. Pois é, né? Tem tudo a ver, né? Apesar da gente não ter combinado nada, nós nem não nos falamos, mas a espiritualidade sempre faz um trabalho, né? E aí, quando a gente vê, nós estamos, né, dando tudo certo. Mas vocês que buscam a casa espírita, para vocês, o que é a doutrina espírita? Para que serve isso aí? Já pararam para pensar? É mais uma religião? É mais um meio da gente ficar se reunindo, estudando? O que é isso aí? Porque Kardec teve um trabalho grandioso nessa codificação. Não foi só para isso, para a gente se reunir, né? Não, a doutrina espírita tem muito mais objetivos atrás disso. E lá na Bíblia, já traz, né? E eu rogarei, Jesus falando, olha bem, numa anotação de João, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece. O Pai enviará em meu nome, e esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Olha só, então a gente sente, né, que a doutrina espírita já era um projeto de Deus. Lá atrás, a gente sente que há uma preocupação dessa inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, que é Deus, com cada um de nós, com cada um dos seus filhos. E Kardec, em 1850, né, ele teve contato com as mesas girantes, porque já era um projeto da espiritualidade chamar a atenção do povo para as verdades eternas. Em 1848, em Hydesville, começaram, né, em Nova York, começaram fenômenos
numa casa. E esses fenômenos chamavam muita atenção da população. De início não, mas como aquilo foi se acentuando muito, Kate e Margaret, né, Fox, isso foi na família Fox, começaram a chamar a atenção da população, porque alguma coisa diferente estava acontecendo naquela casa. E as pessoas iam, curiosas, né? Cada um, sabendo de alguma coisa, corria para ver o que estava acontecendo. E depois, né, num método criado por elas, uma pancada para sim, 2 pancadas para não, aquele espírito que estava se comunicando de alguma forma através dos estalos, das mexidas na casa, ele disse, né, que havia vivido ali, né, que ele tinha sido assassinado ali e que seu corpo estava no subsolo da casa e que ele era um mascate. E naquele porão estava escondido o seu corpo. Então, Charles Rosman, ele se comunicou através das pancadas e deu o seu recado. Confirmado, depois de algum tempo, né, que aquele corpo estava realmente emparedado. E as meninas, como ficaram com essa mediunidade? Largaram para lá. Apesar delas terem essa mediunidade, não deram a importância que a mediunidade naquele momento teve, né, para marcar época aí na humanidade, né? Porque foi um fenômeno importantíssimo naquela localidade que chamou a atenção de muitos pesquisadores. Kardec, como Leon Hippolyte, né, ainda não era Kardec, em 1850 teve o contato com as mesas girantes. Porque Paris, né, a capital da França, estava sendo assim agraciada também com fenômenos. Fenômenos que chamavam a atenção da sociedade, da nata da sociedade. As pessoas se reuniam nos clubes para ver as mesas girantes. Até que um dia, Kardec foi convidado, em 1855, ele foi convidado para participar daquele lugar. E ele, como era um homem altamente inteligente, um homem culto, um conhecedor profundo de magnetismo, ele foi chamado, né, pelos amigos, não a título apenas de distração, porque até então a sociedade se reunia para se distrair. Elas riam, elas brincavam, elas achavam tudo muito engraçado, mas ele, como grande pesquisador, como homem íntegro que era, né, inteligente, um homem bastante inquiridor, ele, quando viu, tem alguma coisa diferente aí, não é possível que venham respostas, né, numa mesa. E ele começou a pesquisar profundamente e dali, daquela brincadeira que acontecia, depois que Kardec, que o senhor Leon Hippolyte começou a sua pesquisa, aquilo ali houve uma mudança. E eles começaram a se reunir de uma forma muito mais séria, ele pesquisando profundamente, e começou dali, naquelas mesas girantes, a surgir a nova doutrina, que seria o Consolador prometido lá atrás por Jesus. Porque, através de perguntas e respostas, durante 14 anos ininterruptos, ele codificou toda essa doutrina. Foram 14 anos de trabalho, mas em 2 anos, apenas em 2, ele lança o Livro dos Espíritos. Um trabalho também grandioso de perguntas e respostas, que ele foi catalogando em mais de 20 países,
Não foi só 20 locais. Não era, ele exigia, de uma forma muito séria, a confirmação de tudo que ele recebia naqueles salões, nas reuniões, não importa. Ele mandava pergunta para médiuns em toda parte do mundo, inclusive veio para a nossa América, né, perguntas, e ele recebia aquelas respostas, confirmava, e dali nasceu a doutrina espírita, de uma forma muito séria, muito pesquisadora, e não foi feita assim a revelia, não, porque a doutrina espírita é o Consolador prometido por Jesus, porque ele já sabia que o ser humano iria deturpar tudo. O Evangelho, como também os 10 mandamentos, que foi a primeira revelação, né, a primeira preocupação da espiritualidade com a humanidade da Terra, foi os 10 mandamentos. Se vivenciados hoje, estaríamos com o nosso problema resolvido. Amar a Deus e todos aqueles 10 mandamentos que consta aqui, inclusive no nosso Evangelho, se a gente vivenciar aquilo ali na sua, né, no seu fiel, estamos tranquilos. Não sofrer adultérios e todos, né, santificar o dia de sábado, todo ele vai nos levar para uma vivência na matéria, sem sermos da matéria, conforme a Cristina falou agora. Nós não podemos estar vivendo na terra pensando que vamos ganhar a terra, não. Nós estamos na terra como numa escola. Então, a gente tem que procurar, né, vivenciar as dificuldades e os problemas como oportunidades de crescimento. E, com isso, né, a gente realmente vai se posicionando de forma diferente ante as dificuldades da vida. Então, em Hydesville, Irmã Fox. Na França, em Paris, nas mesas girantes, um trabalho também que começou ali, né, a espiritualidade a atuar. Mas aí, Kardec, né, nesse trabalho de 14 anos ininterruptos, seríssimos, numa época em que não tínhamos luz elétrica, não tínhamos computador, não tínhamos telefone, não tínhamos nada, né? Ainda estávamos lá atrás em termos de tecnologia, mas ele fez um trabalho seríssimo, vendo a universalidade da doutrina espírita. Porque ele foi checando, vendo daqui e dali, e realmente essa doutrina cresceu e apareceu graças a ele. Então, nós todos que recebemos essas informações, temos que ter consciência da importância. Então, em 18 de abril de 1857, foi lançado o primeiro livro. Depois, mais 4 obras, sendo que esse livro, primeiro, é a espinha dorsal. Ou seja, desse sai o Evangelho, sai o livro dos médiuns, sai todos esses ensinamentos dali, está no corpo do livro dos Espíritos. Se nós quisermos saber sobre mediunidade, nós vamos ter o livro dos médiuns, que disseca de uma forma mais minuciosa a questão da mediunidade. Mas lá no livro dos Espíritos, nós também temos comentado ali sobre essa intervenção do mundo espiritual no mundo corpóreo. Então, o Evangelho, né, o Evangelho de Jesus está contido ali também no Livro dos Espíritos, na parte que fala das leis morais. E por aí nós temos, assim, uma gama de ensinamentos. Mas o que nós estamos fazendo com essa doutrina? É importante que cada um de nós, aonde quer que estejamos, sejamos divulgadores dela. Divulgadores dela no sentido de termos uma palavra de conforto, mostrarmos o que nós estamos aprendendo nessa doutrina.
Não apenas ficarmos assim, fora da realidade. Viemos aqui, tomamos a nossa água fluidificada, tomamos o nosso passe e não temos compromisso nenhum. Estamos enganados. Cada um de nós, do momento que nós recebemos essas informações que a doutrina espírita nos fornece, assumimos um compromisso de entendermos a verdadeira desgraça que a nossa irmã falou agora e passarmos a ver a vida como uma oportunidade maravilhosa de crescimento. Não estamos no planeta Terra de passagem apenas para usufruir as benesses que ele nos oferece. Nós estamos aqui como um aluno. Ele vai para a escola para aprender. Aprender o quê? A domar as suas imperfeições, a procurar deixar crescer esse homem novo que vai ressurgir em cada um de nós, aquele que vai ser capaz de encarar as dificuldades com força e com coragem, porque sabe que é apenas problemas passageiros e que realmente iremos vencer essas nossas limitações na medida em que nos domarmos. Na medida em que domarmos esse homem velho que habita em nós, que dá vontade de explodir, mas nós não vamos explodir. Nós vamos nos interiorizarmos e buscarmos, através dessa interiorização, as respostas e passarmos adiante de uma forma mais equilibrada, mais tranquila e mais harmônica. Então, todos nós estamos tendo essa chance. Cada um de nós está tendo esta oportunidade abençoada. Retornando aqui às mesas girantes, que foi um trabalho, né, bastante interessante do Kardec, né? Ele conseguiu, através das sexta peão, de início era assim, não tínhamos médiuns para já psicografar as respostas e tudo bem. Não, tinha que vir uma cesta, que era acoplado um lápis no meio, fazia uma coisinha assim, lá colocava o peão, e o médium colocava a mão, e a escrita ia saindo. Então, realmente foi um trabalho difícil, mas ele, com a ajuda da Júlia e da Caroline Baldin, ou Baldin, acho que é Baldin, né? Porque francês, o in soa como an. Então, duas adolescentes de 14 e 16 anos, elas é que foram as médiuns que trabalharam ativamente nessa compilação aí. Elas recebiam as respostas, Kardec fazia as perguntas e elas recebiam, e depois ele mandava isso aí para tudo quanto é canto, e as respostas viam e iam sendo confirmado através, gente, olha, controle universal dos espíritos. Este é o cuidado que a doutrina espírita tem. Se uma mensagem chegar aqui no Centro Espírita Friburguense, que vá revolucionar, né, alguma coisa no planeta, se vier só para aqui, desiste. O que Kardec via nesse controle universal? Se veio esse contato para cá, ele tem que ir para vários pontos, e esses pontos se comunicarem, aí sim, é um controle universal dos espíritos. Então, ele teve esse critério minucioso disso aí. Então, não foi feito de qualquer maneira, não. É realmente uma doutrina consoladora, porque ela resgata os 10 mandamentos, ela resgata o Evangelho de Jesus de uma forma muito ampla, porque realmente
para entendermos, né, as palavras de Jesus. Lá atrás ele falava, né, que tenham olhos de ver e ouvidos de ouvir. Ou sejam, aquelas pessoas que já tinham um amadurecimento espiritual para entender as suas palavras, iriam entender. Mas aquelas que não, temos hoje a doutrina espírita que abre para nós esse entendimento, né, através da doutrina. Então, nós precisamos, sim, vivenciarmos tudo que a doutrina espírita nos fornece. É fácil? Bastante difícil. Todos nós estamos a caminho, todos nós temos as nossas imperfeições. E um detalhe, Kardec não se limitou apenas às obras, não. Ele, em 1858, ele criou a Revista Espírita, que também é um trabalho fantástico, que foi até o final da sua existência terrena, também, que era tipo de um periódico, um jornal, que ele recebia, né, as perguntas, ele recebia questionamentos seríssimos, pessoas a favor, pessoas contra, e ele foi publicando, né? Nós temos a Revista Espírita ano a ano, também num trabalho grandioso dele. Então, a gente vai deixar essa doutrina passar pela nossa vida, pela nossa oportunidade de aprendizado, apenas como eu estive lá, eu ouvi falar sobre reencarnação, eu ouvi falar sobre Deus, porque na doutrina espírita nós temos, né, Deus como princípio primeiro, né, é aquele que temos certeza que é a causa primária de todas as coisas, como está na questão 625 do Livro dos Espíritos, né? E 625, não é isso? Deus é primeiro. Não, é. E depois vem Jesus, 625. Deus, na pergunta 1. Epa, olha só, tá vendo como é que é bom a gente ter assessoria aqui? Deus é na questão 1 do Livro dos Espíritos. Não, apaga, hein, gente? E Jesus é na 625, dando sequência aos ensinamentos de Jesus. Então, a gente vê que realmente nós precisamos abraçar essa doutrina, né, com todo amor, com toda a dedicação. E Kardec retornou ao plano espiritual em 31 de março de 1869, aos 65 anos. Novo, né, com aneurisma. Porque eu acho que ele usou tanto, né, o corpo, ele trabalhou tanto que realmente houve um rompimento e ele partiu vítima de um aneurisma devido à persistência dos seus estudos, do seu trabalho grandioso. Então, a gente vê que realmente a doutrina espírita é a doutrina. Ela veio para modificar o comportamento do ser humano, porque do momento que a gente acredita em Deus, que somos um espírito eterno, criados simples e ignorantes, mas com chance de aprendizado, de crescermos, de evoluirmos, que vamos viver na matéria muitas vezes, que vamos nascer e renascer muitas vezes através das reencarnações sucessivas. E com essas reencarnações vamos crescendo e vamos evoluindo. E que na casa do Pai há muitas moradas, porque temos aí o universo. Muitas são as casas onde habitam os espíritos que estão vivenciando a experiência na matéria. Espíritos como nós, que estão na Terra e em outros orbes por esse universo infinito. E que a comunicabilidade dos espíritos também é uma coisa, assim, passiva, certa. Plano material e plano espiritual estão sempre, né, intercedendo, estão sempre se ajudando, estão sempre se conectando. Ninguém
fica aqui abandonado. Ninguém reencarna e vive aqui sozinho, isolado, não. Nós temos um amigo espiritual, que até a Sueli, na terça-feira, colocou, né, o anjo de guarda. Aí a gente pensa assim, né, aquela coisa assim, infantil, mas não, é um espírito mais evoluído do que nós. Então, se ele é o anjo da guarda, ou o espírito protetor, ele vem para nos auxiliar. Então, ele tem que ter mais conhecimento, mais condições para nos ajudar. E ele sempre nos fala ao coração. Então, a gente precisa estar ligados a ele. E como é que a gente entra em conexão com esse amigo espiritual? Através da prece. A prece é um meio maravilhoso que temos de entrarmos em conexão com esse amigo espiritual e outros tantos. Porque nós temos muitos amigos do outro lado. Então, eles vêm e dão, né, conselhos através de sonhos, através, quando nós repousamos, né, o nosso corpo material, nós vamos galgar os planos espirituais e buscarmos esses conhecimentos. Mas a gente, quando retorna, a gente não lembra de nada. Não lembra nem que sonhou. Como é que é isso? Mas vem aqueles flashes durante o dia e a gente passa a lembrar. Engraçado, parece que eu sonhei alguma coisa sobre isso. Então a gente vai tendo aqueles flashes e a gente começa a melhorar através dos conselhos desses amigos espirituais. Então, seja no Livro dos Espíritos, seja no Livro dos Médiuns, no Evangelho segundo o Espiritismo, na Gênese, ou no Céu e Inferno, nós vamos ter respostas trabalhadas por Kardec, num trabalho fantástico para todas as nossas dificuldades. Então, surgiu a doutrina espírita com a publicação do Livro dos Espíritos. E ele está aí, novinho, para que a gente procure aprender, assimilar. Agora a gente vê, né, que até a palavra espírito e espiritismo surgiu só com ele. Essa palavra não existia. E foi com Kardec que essas palavras foram criadas. Mas nós vemos, né, que existe assim uma confusão em outros tipos de atividades mediúnicas, que fala, centro espírita, caboclo, não sei lá das contas. Não é centro espírita, é centro de umbanda, centro, com todo respeito, com todo carinho, né? Mas espírita, só aqueles que professam e estudam as obras de Kardec. Então, nós temos que levantar bem alta essa bandeira, né? Porque a doutrina espírita está aí e nós precisamos vivenciá-las no nosso dia a dia, né? Que Deus nos ampare, nos ilumine e que a gente tenha sempre as oportunidades, né, de dar importância, né, a essa doutrina que é grandiosa, porque a doutrina espírita tem muita importância no contexto do histórico da humanidade, né? Agradecemos a atenção de todos e até uma oportunidade.